Fala, guerreiro! Você quer entrar para a profissão de developer? Ou você quer crescer na profissão de developer? Você quer recuperar o emprego que você perdeu em 2023 e aqui entrar 2024 botando para quebrar? Eu vou comentar algumas coisas para você que você precisa ouvir. Eu tô aqui finalizando minha corridinha matinal esse ano. Coloquei uma meta aí de correr todos os dias e estamos aqui firme e forte. Aqui são 6h15 da manhã, aonde eu tô. Provavelmente aí no Brasil, no horário de São Paulo, deve ser 8 da manhã. E veio para mim aqui dizer algumas coisas. Você que quer entrar na profissão tem alguns caminhos, tá? E existem muitas pessoas dizendo que esse é um caminho fácil, que em 6 meses você vai ser aí um developer. Isso foi uma verdade em um momento que tinha muita vaga, o pessoal não conseguia preencher, mas a coisa desacelerou um pouquinho. Não quer dizer que mudou não, mas desacelerou um pouquinho. E você precisa ouvir o que eu tenho para te dizer para você persistir, tá? Tem uma coisa que engana muita gente que entra nessa profissão, que é a falácia de que é fácil, tá? E tem uma das coisas que é fácil mesmo, é você aprender uma linguagem de programação, tá? É muito fácil você aprender Python, por exemplo. É muito fácil você aprender uma linguagem simples, né, de entrada. Um Portugal, por exemplo, é fácil, tá? E o que acontece? A pessoa acredita que sabendo alguma coisa, ela já está apta a fazer grandes coisas, tá? E isso pode ser uma verdade, pode não ser. Por que pode ser uma verdade? Porque existem pessoas que têm uma mentalidade que é propícia para isso. E que mentalidade é essa? A mentalidade é a seguinte: aquela pessoa que ela já vem com uma curiosidade de saber como as coisas funcionam, tá? Se você é um cara que é fução, eu era fução, então eu tinha curiosidade de saber como as coisas funcionam. Essa pessoa vai começar a aprender uma linguagem de programação e ela não vai ficar satisfeita em saber como é que funciona um if, como é que funciona um while, como é que funciona condicionais, como é que se declara uma função. Ele não vai ficar satisfeito, vai saber por que isso é assim. E aí ele vai começar a mergulhar em aprofundar aquilo que aprendeu. Então, você acha que entrar nessa profissão é fácil? Nada é fácil. Então, nada é fácil. Você vai ter que colocar dedicação. Então, por exemplo, decidir correr aqui todos os dias. É fácil? Não. Todos os dias eu estou com dores nas pernas. Desde o ano passado, quando eu tomei essa decisão. Então não é fácil, tá? Difícil é tudo aquilo que você não começou. Você nem começou, é difícil. Não, programar é difícil. Programar não é para qualquer um, né? Se você colocar essa frase na sua mente, no seu mindset, endgame, acabou para você, tá? Só que a hora que você começar, vai falar, é simples. Tem muito tutorial grátis na internet, tem umas aulas massa no YouTube. Tem coisas que você vai... Tem sites bacanérrimos com coisas grátis. Tem cursos muito bons a R$10 na Udemy às vezes, se você ficar atento. Isso vai fazer você começar, tá? Isso não é o todo, tá? Eu comecei a programar quando eu tinha uns 12 anos. Meu pai me colocou num cursinho. E, foi massa pra caralho. Programava em GW Basic, né? Naquela época que a tela era verde, que a gente só fazia uma linhazinha na tela, tinha 16 cores no monitor. E ali pra mim foi mágico, tá? Ver como as coisas funcionam. Eu lembro que eu desenhei um carro e fazia o carro andar na tela assim, só com linha, cara, com linha, círculo. Era massa. Hoje parece um absurdo, mas era massa. Eu achei do caralho aquela experiência. Eu era muito jovem. Mas aí eu decidi fazer engenharia da computação, então eu passei 5 anos estudando. E hoje, com 6 meses, a galera já quer sentar na janelinha e dar tchauzinho. E, pode acontecer? Pode. Como eu falei, se você tiver a mentalidade certa, do curioso, de saber como funciona,
de meter a cara, de não parar quando as coisas não funcionar. Se você não travar, perguntar para quem sabe, tá? Então, você precisa dessa mentalidade. A segunda coisa é que a linguagem de programação, ela é uma semente. Por que você está falando uma semente? Vou fazer um paralelo aqui. Você pode comer uma semente? Pode. Cara, adoro pistache, adoro castanha do Pará, adoro, né, tudo essas coisas que são sementes, eu adoro. O que acontece quando você come uma semente? Você pega aquela semente e come. Pô, você se alimenta por um dia. No máximo um dia, vai te dar alguns nutrientes. O que vai nascer disso? Meu estômago não é terreno para que isso prospere. Tá? Meu estômago digere aquilo, destrói aquilo, se alimenta daquilo e acabou. Então, linguagem de programação é semente. Se você quiser realmente crescer na profissão, você precisa aprender a plantar a semente. Então, você tem que entender que existe um entorno ao redor disso. Tem mais coisas que você precisa saber. Precisa mais técnicas que você precisa saber. Precisa entender de algoritmo. Precisa entender de estruturas de dados. Precisa entender de algoritmos complexos. Se você não comer dessas outras coisas que são, vamos assim, técnicas de como plantar a semente, não vai adiantar você ter a semente. Tá? Você não vai conseguir ser um bom profissional. E aí vai acontecer o seguinte: se você só comeu a semente, e vamos dizer que você teve naquele momento de abundância ou de escassez de developers no mercado, e você entrou. Cara, agora que o mercado não tá tão fácil, que o dinheiro, que antes era muito dinheiro fácil, as empresas estavam crescendo porque tinha dinheiro barato em abundância, então estavam faltando profissional, um monte de startup jorrando dinheiro para gastar, então aquilo acontecia. Agora vai começar a peneirar, vai ficar os caras bons. Então é a hora de parar o mimimi e falar: cara, preciso de mais ferramentas, preciso de mais técnicas, eu preciso continuar aprendendo. Então você precisa aprender a plantar semente. Para que serve uma linguagem de programação? Ela nada mais é que uma forma de resolver problemas. Então, seja um solucionador de problemas. Software resolve o problema de quem, Leandro? Resolve o problema de uma empresa, de um cliente. Então, ele tem um problema. Ele quer que você ajude a empresa dele a crescer o seu negócio, automatizando, acelerando, agilizando, fazendo com que tudo que ele faça seja mais fácil. Então você tem que ser um solucionador de problemas. Então tem muita gente que só entende a parte técnica da coisa. Então você quer crescer pra caralho? Entenda o porquê das coisas. Entenda do problema que você está resolvendo. Tá? Então se você pegar essa semente, buscar um terreno, que é um terreno? Cara, é um cliente com um problema, aquele é um terreno. E aí você plantar aquela semente, cultivar aquele terreno. O terreno é o seu cliente? O terreno é o problema? Então você precisa cultivar aquele problema, você precisa entender mais daquele problema, você precisa lá regar ele para ver aquela semente, que é o software, germinar num resolvedor de soluções. Então aquele software vai resolver um problema, tá? Então quando você começa a pensar assim, qualquer semente serve num terreno fértil. O cliente com um problema é um terreno fértil. O cliente com problema com dinheiro, um terreno mais fértil ainda, né? Você precisa buscar problemas e problemas maiores, problemas mais difíceis de resolver. Então tem certas coisas que não é todo mundo que faz. Tem certas coisas que tem que ser um cara bom. Por isso que existe a história, a briga do developer sênior, do tech lead, né? Essa briga não tem fim. Então não vamos entrar nisso aqui não, porque isso não é o fruto que eu quero proliferar nesse vídeo. Mas eu quero entender que você precisa entender de problema. Você precisa entender de técnica de plantio, que são algoritmos, estruturas de dados, banco de dados,
né, formas de armazenamento. Você precisa entender de experiência do cliente, né? Então, como é que eu vou projetar uma experiência? Como é que eu vou realmente fazer um software que vai realmente fazer o cliente resolver os problemas mais rápidos e querer ficar ali às vezes. Dependendo do problema que você resolve, você quer que o cliente queira estar ali. Seja fácil ele fazer as coisas, né? Se for um web, se for uma coisa online, um site de vendas, um iFood da vida, um Nubank, a experiência do cliente é o que mais conta. Então, esse ano vai ser o seguinte, vamos plantar semente. Muitas dessas sementes não vão germinar. É como assim, Leandro? Você não falou que eu tinha que buscar um problema, você não falou que eu tinha que buscar uma técnica de plantio e que... Cara, muitas sementes não vão germinar, tá? Então você vai ter que fazer o quê? Plantar muita semente para pegar a experiência de como funciona plantar. Então você vai ter que plantar. Se você está em casa, está frustrado, que não consegue, pode ser que o maior problema de você não conseguir emprego não seja a linguagem de programação que você sabe. Não seja a experiência que você tem com aquela linguagem de programação. Pode ser outra técnica que você precisa saber. Porque quando você vai fazer uma entrevista, você precisa relacionar-se com pessoas. Então você precisa aprender a vender o seu peixe. Então, às vezes as pessoas esquecem de que quando ela consegue um emprego, ela está vendendo as horas dela junto com o que ela sabe. Então, se você não entendeu isso, que você vai lá e acerta um valor por hora para o seu trabalho quando você é contratado, você não entendeu nada, tá? Então é isso aí, você está trocando a sua energia, a sua experiência, suas horas ali, né, jogando aquele jogo, estudando, programando, fazendo projetinho no GitHub por salário. E aí você vai pegar salário e vai trocar por seja o que você precisa e comprar, certo? Então você está vendendo as suas horas. Se você não souber se vender, maluco, aí fodeu. Você pode ser o melhor programador do mundo, não sabe se vender, não encontrou uma forma das pessoas te encontrar, esquece, não tem forma de você crescer na profissão. Então fica aqui, vamos esse ano plantar semente. É dizer, você não tem emprego? Cara, você vai fazer projetinho de semente que vai ser só de exemplo ali, vai ser só um bonsai, que ele não vai crescer, que ele não vai dar fruto, mas ele vai ser o quê? O produto de marketing de uma venda, que é você vender o seu peixe, você vender a sua profissão. Então coloca esse ano aí na sua cabeça, se você quer crescer na profissão, você vai fazer um projetinho pessoal. Esse projetinho pessoal vai te dar horas de voo. Então vai dar horas de voo. Nenhum piloto sai numa grande companhia aérea se não tiver treinamento em horas de voo. O cara paga caro de instrução para conseguir horas de voo para ele entrar naquela profissão. Mesmo sendo uma profissão que falta profissional. Então é o mesmo caso da gente aqui. Se você não criar duas habilidades, entender que linguagem de programação é semente, você precisa entender de técnica de plantio e você precisa entender de problema, tá? E aí a gente vai plantar um problema simplesmente para fazer uma carta de apresentação do que você sabe fazer, tá certo? Então fica aqui essa dica esse ano. Vamos plantar muita semente, seja para você que está sem emprego, seja para você que quer crescer, né? Quer mudar de emprego, está trabalhando numa empresa que trabalha com uma tecnologia que você não gosta, que é meio velha e quer crescer, vamos plantar semente. Então, se você não pegar lá, estudar as sementes, ou seja, adquirir semente, fazer curso, aprender ferramentas, né, aprender técnicas de plantio, aprender a resolver problema, colocar lá um objetivo, construir um software, colocar no GitHub, publicar no LinkedIn. Cara, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Esse ano eu vou dar várias dicas para você também aprender a vender o seu peixe, né, que muita gente sabe até plantar, tem as sementes, mas não sabe vender a semente quando ela gera algum fruto, tá bom? Um abraço, bora pra cima.